Aleluia. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós possamos hoje estar continuando nossos estudos que estamos fazendo, nesse período. E eu convido você, a estarmos na palavra de Deus nessa noite. Amém. Glória a Deus. E eu convido a todos para estarmos já louvando ao Senhor, Eu quero já convidar a todos que nós possamos já abrir as nossas Bíblias, Vou cantar aqui uma canção, nós já vamos abrir as nossas Bíblias para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar. Eu vou puxar essa canção aqui, e peço a todos que já estejam já com a palavra de Deus aberta. Nós já vamos estudar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude da igreja e as irmãs do círculo da oração, que a Deus muito oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Mais uma vez o refrão: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aquele povo foi embora para Sião. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar um tema que o Senhor colocou muito forte no meu coração nesses 2 dias, que nós temos que estar em vigilância. Amém? Nós precisamos estar atentos, pois o arrebatamento está próximo, a igreja vai já subir para a glória, porém nós temos um adversário, um inimigo, que vai tentar de todas as formas nos fazer perder a nossa fé, perder a nossa comunhão com Deus, perder a nossa família, perder tudo aquilo que Deus
tem nos dado pela sua misericordiosa graça. Eu quero ler com você, né, o texto que se encontra no livro de Mateus, né, capítulo 26, versículo 41. Depois nós vamos para o livro de 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 e 8. Amém? Vamos fazer essa leitura? Amém, meus irmãos? É tempo de vigiar. Nós já estamos bem perto do arrebatamento, então nós temos que estar bem firmes no Senhor. O inimigo das nossas almas vai tentar nos destruir, armar uma cilada para nós, os laços ali do passarinheiro para tentar nos destruir, nos tirar da fé, da presença de Deus. Amém? O livro de Mateus 26, o Senhor Jesus alertando a sua igreja, começa falando assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Mateus 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor estava ali orando no Getsêmani já antes de ir para a sua crucificação e orienta os discípulos a orarem, a vigiarem e orarem, e os pega, né? E aí ele dá essa palavra a eles, né? Nós, irmãos, sabemos que o Senhor já está voltando, por isso o inimigo não está feliz com a tua fé, né? Você pode estar vivendo momentos difíceis, mas se você está em fé, então você é vitorioso. Você pode estar vivendo momentos de tribulação, mas se você está com Cristo, você é mais do que vencedor. Oh, aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Você pode estar vivendo momentos de aperto, de dificuldade, porém, se você está em Cristo, meu irmão, você tem uma coroa na sua cabeça. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. E isso é motivo de ódio para o inferno, motivo de ódio para Satanás, motivo de ódio para os demônios. Ele vai, de alguma forma, tentar derrubar a mim e derrubar você da fé que você está em Cristo Jesus, da comunhão que você está com o Senhor, né? Eu quero reforçar a leitura que nós começamos, a carta de 1 Pedro. Abra comigo na sua Bíblia, livro de 1 Pedro, capítulo 5. Olha o apóstolo Pedro orientando a igreja também do Senhor a estar em vigilância, né? Ele vai justamente alertar a igreja a estar vigiando, para estar em alerta, né? Aleluia. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, no verso 13. Olha Pedro falando à igreja para estar em alerta. Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus Cristo for revelado. Pedro falando sobre vigilância. 1 Pedro, leia comigo, capítulo 5, versículo 7 e 8. Olha o que Pedro, orientado pelo Espírito Santo, está dizendo à igreja, né? Aleluia. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Vigiai, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo, o vosso adversário de vocês, anda em derredor, como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Olha que coisa profunda. Olha que coisa assim que nos desperta. Olha que coisa que nos deixa alerta. O texto de Pedro agora já vem mais forte, né? O Senhor estava dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora Pedro já vai escrever uma coisa mais, né, mais profunda na sua carta em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, olha só, o inimigo de vocês anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar, né? Nós temos um inimigo. O diabo, o nosso adversário, Satanás é o nosso inimigo. Ele está como um leão furioso ao redor, né? Ao derredor, né? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Olhando para nós, olhando para a nossa família, olhando para a nossa fé, para nos fazer derrotar, nos fazer perder a esperança no Senhor. Por isso nós devemos estar vigilantes, irmãos. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais firmes no Senhor, mais fortes no Senhor, mais cheios do Espírito Santo,
mas cheios da sua presença, mas cheios da sua palavra, nós devemos estar para estar de pé no Senhor, para estar convictos no Senhor, para estar dia a dia na presença de Cristo Jesus. Aleluia. O texto né? Aleluia. O texto da carta de Tiago, né? A gente vai ler Tiago, capítulo 1, versículo, né? Já perto também do livro de Pedro, né? A carta de Pedro. A gente vai ver a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, versículo 13 ao 15. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito desse adversário, né? Do 13 ao 15. Capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15, né? Olha só. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quando porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós temos um inimigo, um adversário, que ele trabalha na tentação. Ele vai nos colocar aquilo que geralmente vai atrair o nosso olhar, o nosso desejo, a nossa vontade. Essas são as armas de Satanás, né? Os nomes do inimigo, do nosso adversário, né? A gente vai ver no livro de 1 Tessalonicenses, né? O tentador, né? O apóstolo Paulo vai descrever ele como o nosso tentador. Nós vamos ver também no livro de Apocalipse 12, do 9, né? ao 10, a gente vai lá já ver essas referências. Ele é Satanás, ele é o diabo, ele é o dragão, a antiga serpente, né? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira, né? No 2 Coríntios, Paulo vai descrever ele no verso 4:4 como o príncipe deste século, né? E eu quero convidar você para a gente ler essas referências. 1 Tessalonicenses, aleluia, do capítulo 3, do verso 5, né? Esse estudo está muito profundo, irmãos. Eu quero convidar você a acompanhar comigo. Nós estamos numa batalha travada e nós precisamos estar firmes e fortes no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, dos versículos, capítulo 3, do versículo 5. Olha o texto que está dizendo. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Olha só, Paulo vai descrever que o diabo, ele é também conhecido como o tentador. Ele, né, ali foi quem foi tentando a igreja. Meus irmãos, nós como igreja do Senhor estamos sendo tentados pelo diabo, por Satanás. Nós devemos estar vigilantes. Ele está focando no crente, no povo de Deus, no servo de Deus, para tirá-lo da comunhão profunda com o Senhor, né? O verso 5, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé, a fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse. Olha só as ações do maligno. Olha só como ele vai trabalhar. A fim de que o tentador não vos seduzisse. O inimigo vem trabalhar com a sua tentação, seduzir o coração do cristão, né? Seduzir o coração do servo de Deus. Nós precisamos estar cada dia mais, né, vigilantes, né? Sabe o significado da palavra diabo? Diabo, do grego diabolos, significa caluniador, opositor, difamador e acusador. Olha só o significado da palavra diabo. É caluniador, opositor, difamador e acusador. É para isso que ele observa o cristão, observa o servo de Deus, observa o servo do Senhor para caluniar, para difamar, para acusar, para se opor. Ele é o teu opositor. Ele é o meu opositor, opositor da minha casa, ele é opositor da minha família, ele é opositor do meu casamento. Ele também é o teu opositor, né?
A gente vai ler isso no texto muito bem claro, quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios, né? Ele vai nos declarar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, né, que estão nas regiões celestiais. Então nós temos um inimigo, um adversário, né? Agora você imagina nesse período de ficar em casa, nesse período de não sair, nesse período de quantos dados inflamados o maligno tem lançado sobre a mente do povo de Deus, sobre a mente do cristão, sobre a fé do Filho de Deus, sobre a comunhão desse homem. Quantos dados inflamados. Por isso nós, irmãos, devemos estar cada dia mais revestidos do Senhor e na força do seu poder. Revestidos com as armaduras de Cristo, cada dia mais nos fortalecer no Senhor para estar na sua presença. Amém? 2 Coríntios, Paulo também falando sobre as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizer agora, 2 Coríntios, capítulo 11, louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 11, capítulo 11, verso 3. Olha o apóstolo Paulo dizendo, né, como esse maligno atua. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha só, você vai ver que o apóstolo Paulo vai orientar a igreja do Senhor a ter cuidado com o inimigo, né? Todo pastor, todo servo de Deus que ama a obra do Senhor, ele vai ser vigilante a respeito do inimigo. Ele não vai se esquecer que tem um inimigo, que tem um adversário, que tem um acusador, que é o significado da palavra, né? Diabo, Satanás, difamador, acusador. Nós não podemos nos esquecer disso. Olha no verso 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós temos que estar cada dia mais vigilantes, né? Vigiar antes de orar, como diz a palavra de Deus. E como o texto diz, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, vigiai, né? Ele anda em derredor, procurando alguém para tragar, para devorar. Nós, servos do Senhor, temos que estar vigilantes. Ele vai tentar nos seduzir, vai tentar nos enganar como enganou Eva. Ele vai tentar, né, mostrar coisas maravilhosas deste mundo para nos tirar da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com a presença de Deus, né? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver também um dos seus nomes, né? A gente está lendo aqui, 2 Coríntios ainda, leia comigo, Paulo orientando a igreja, olha o cuidado para com a igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo e temos que estar firmados na verdade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, olha Paulo orientando a igreja, né? Sobre o cuidado com o adversário. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, nós vimos aqui os seus nomes, né? Diabo, Satanás, né? Como a Bíblia descreve ele como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. A gente vai ver que a palavra de Deus descreve ele como o tentador, 1 Tessalonicenses 3:5, né? A gente vai ver como ele é aqui, 2 Coríntios 4:4, ele é o príncipe deste século, o Deus deste século, né? Ele é conhecido como o Deus deste século. Então, todas as maquinações, né, desse mundão todo aí, as intenções malignas estão regidas por Satanás. Nós precisamos estar vigilantes que nem tudo o que nós estamos vendo nos pertence, nos cabe fazer, porque o príncipe deste século já está atuando, já está operando, né? E o Paulo vai falar à igreja, né? Vou ler de novo o verso 4 do capítulo 4. Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, meu irmão, se você conhece o evangelho, se firme mais nele, porque o mundo cada dia vai ficar mais cego do evangelho. Você vai ver cada vez os poderes das trevas cego,
e o mundo cego, as pessoas do mundo cego, não vendo as ações do diabo, não vendo as suas práticas malignas que estão aí. Nós estamos vendo nas declarações nas nações, o aborto, né? As guerras, as mortes e tudo. É o Deus deste século regendo este mundo, e nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar firmes, nós devemos estar no Senhor, né? Eu quero ler com você João capítulo 4, João capítulo 8, versículo 44. Olha como a palavra de Deus descreve o nosso inimigo, né? O nosso adversário. João capítulo 8, versículo 44. Olha como o Senhor Jesus descreve nosso inimigo, nosso adversário, né? Diz assim a palavra do Senhor. João 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o especialista na mentira, ele é o pai da mentira. Então ele vem pelo engano, né? Ele seduziu Eva, né? Ele conquistou Eva pelo engano, né? Nós precisamos estar na verdade de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar na palavra de Deus em oração. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos, pois o pai da mentira está aí, enganando muitas pessoas, enganando muitas famílias, enganando muitos corações, e já está enganando muitos cristãos. Muitos filhos de Deus também já foram enganados. Nós precisamos estar observando, né? Apocalipse capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Nós estamos aqui vendo os nomes do nosso inimigo, né? E o seu nome significa uma das suas ações. Olhando o seu nome, nós vamos ver as suas práticas, o que ele faz, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz, quem é o nosso inimigo. Olha, o grande dragão, olha a palavra de Deus, no verso 9. O grande dragão, né? Foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Olha só. Só nesse verso nós vamos ver praticamente, basicamente, os nomes que é o nosso inimigo. O grande dragão, né? Ele é o grande dragão. Ele é a antiga serpente, né? Está aqui o texto da palavra do Senhor. Ele é chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha só, né? A gente vai ver que coisa tremenda, que coisa poderosa, que coisa séria, que coisa que nos deixa alerta, né? Ele é o dragão, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele é o Satanás. Nós precisamos estar vigilantes a respeito da nossa conduta cristã, pois está perto o arrebatamento. Por isso, o que é dele, ele já está, não está muito preocupado. Ele está preocupado com a minha vida e com a tua, porque nós estamos com Cristo, nós estamos na fé, nós estamos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer nos derrubar, ele quer nos destruir, né? Olha só o verso 10. Então vi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos os irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só, ele é o acusador, o inimigo das nossas almas, ele é aquele que nos acusa, né? Devemos estar vigilantes em relação ao nosso adversário. Nós vimos praticamente, basicamente, como a palavra de Deus o chama, né? Como o tentador, como o Deus deste século, como o pai da mentira, o dragão, a serpente, o diabo, Satanás, o tentador, né? E agora eu quero ler com você um pouco das suas ações, para que nós possamos estar vigilantes, como ele atua. Eu quero ler com você o capítulo 1 de Jó. Amém, meus irmãos? Vamos ler como o inimigo ali foi pedir, né, para a provação do servo do Senhor, e o que ele fez para destruir a vida da comunhão do servo de Deus. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. No capítulo 1 de Jó, no verso 6. Aleluia.
a palavra do Senhor está dizendo assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e veio também Satanás. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, agora não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E olha agora, irmãos, o que foi acontecendo com a vida do servo do Senhor. Certo dia, verso 13, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinha na casa do irmão mais velho um mensageiro. Veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus atacaram e o levaram embora. Mataram os empregados à espada, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha só onde Satanás atua, no roubo. Você vai ver que ele roubou aqui agora, né? E usando algumas pessoas, ele roubou e mataram, ou seja, ele é um homicida, né? Ele é que está no meio da morte, né? No verso 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e foi o único que escapou para lhe contar. A palavra de Deus ainda conta que cai, né, fogo do céu para destruir ali os rebanhos de Jó. A palavra continua, né? Vai ver que ele atua até no tempo. Faz cair fogo do céu. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos. E atacaram os camelos, e levaram embora e mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Né? Você vai ver que as ações do maligno, ele vem no roubo, ele vem no homicídio, né? Ele vem no tempo. Você vai ver que vem um vento muito forte que matou e destruiu os seus filhos, né? Você vai ver que caiu fogo do céu. Em tudo isso, Satanás está atuando. A palavra de Deus diz no capítulo 2 que ele volta novamente à presença de Deus, viu que Jó não murmurou, não amaldiçoou a Deus, e agora entra novamente em cena. E o Senhor diz: viste o meu servo Jó, observaste ele, né? Tu me tentaste, tu me pediste para prová-lo e tudo. E aí o Satanás responde para Deus, no capítulo 2, né? Aí ele diz assim no verso 4, pele por pele, respondeu Satanás, e o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. A palavra de Deus aí diz: o Senhor disse a Satanás: pois bem, está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Né? Você vai ver que ele também atua nas enfermidades. Né? Ele atua nessas enfermidades do corpo. Muitas delas não é porque alguém está com imunidade, mas é ação diabólica. São ações do maligno para destruir a vida de alguém. Né? A gente precisa estar vigilante em intercessão, em poder e autoridade no Senhor, para que o maligno não alcance vantagem contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra o nosso lar. Aleluia. A gente vai ver isso, né? No livro de Jó. Ele pede para provar, e quando ele pede para provar, ele vai provando com roubo, com homicídio,
né? E com doenças terríveis. Né? Isso tudo são ações do maligno. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, olha só como o inimigo atua para tentar provar Pedro, né? Lucas, capítulo 22, versículo 31. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja Deus. Aleluia. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Você vai ver que ele agora pediu a Deus para tentar a vida de Jó. Agora ele pede a Deus para provar a vida dos discípulos, a Pedro, né? Para peneirar como trigo. Muitos cristãos nesse tempo, Satanás tem pedido autorização do Senhor para peneirar, para provar. E muitos crentes não estão sendo aprovados. Por quê? Porque estão murmurando. Porque não estão entendendo que Deus está permitindo essa aprovação para lhe fortalecer, para lhe dar um nível maior de fé, para lhe dar a prova de que você verdadeiramente serve a Deus. Eu e você precisamos estar cada vez mais firmes no Senhor para estar servindo ao Senhor com alegria, porque nós seremos tentados, nós seremos provados. A palavra do Senhor diz, ainda no livro de Mateus, que nós já conhecemos a passagem, mas eu quero ler a passagem do livro de Mateus capítulo 4, quando o Senhor foi tentado. A Bíblia diz que Satanás leva ele, né, o Espírito Santo leva o Senhor ao deserto. Então, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu o Senhor Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo levou a um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Aleluia! Você vai ver que o diabo, ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus. Ele teve a ousadia de tentar o servo do Senhor. Quanto mais eu e você. Nós precisamos estar vigilantes, pois o inimigo vai tentar todos os dias nossas vidas para nos fazer cair da fé, para nos fazer desistir da comunhão com o Senhor, para nos fazer desistir da verdade de Deus. Permaneça firme, meu irmão. É tempo de ficar firme no Senhor. Enquanto nós estamos caminhando para o fim, nós temos que estar mais firmes, pois o inimigo, o nosso adversário, estará tentando nos destruir, tentando nos acabar com a nossa comunhão, acabar com a nossa vida com Deus, acabar com a nossa vida espiritual. A palavra de Deus ainda vai dizer, né, que no livro de Mateus, capítulo 16, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 21 ao 23, o Senhor agora aqui está falando a Pedro e aos discípulos que vai para a cruz, vai morrer e vai perecer pela humanidade, é necessário que o Filho do Homem... E aí Pedro chega, né, sem perceber, mas influenciado pelo inimigo. Não te faças isso, não faças isso contigo. A palavra de Deus diz que o Senhor vira para Pedro, retira-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Ele fala no livro de Mateus 16, do 21 ao 23, e repreende a Pedro, porque naquele momento ele, né, o apóstolo do Senhor estava sendo usado pelo inimigo. Eu e você devemos estar vigilantes, porque muitas das vezes as coisas que nós ouvimos muitas vezes não são as palavras de Deus, mas sim palavras do inimigo querendo nos fazer cometer atitudes que não vêm do trono de Deus.
Você vai ver que nesse texto de Mateus 16, do 21, que ali Pedro está falando e dizendo, Senhor, não faças isso contigo. Mas aquilo vinha da influência do maligno na sua vida. E ele repreendeu. Nós temos que estar vigilantes para aquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que estamos discernindo deve ser aqui julgado pela palavra de Deus, pela comunhão profunda com Deus, para que nós não sejamos também influenciados, aqui como foi Pedro, para falar as palavras que não vinham do trono de Deus, mas palavras que vinham do inferno, palavras do Satanás, né? O texto, né? E eu quero aqui fortalecer a nossa fé. O texto, né, de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer para nós assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Nós temos que resistir às tentações, resistir às lutas, resistir às provações, resistir tudo aquilo que nós estamos sendo colocados à prova, pois a palavra de Deus, resistir ao inimigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Nós temos um período certamente na nossa vida que nós estamos sendo atacados, caluniados, acusados, né? Perseguidos verdadeiramente, peneirados, e nós devemos estar firmes no Senhor e resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. O Senhor diz na sua palavra que ele nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Quantos podem dizer aleluia? Amém. Glória a Deus. O Senhor já nos deu autoridade. O servo de Deus, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus tem autoridade para repreender as maldades do diabo, para repreender as ações do maligno. Você vai ver que ele vem como um furacão e destrói, né, ali as coisas de Jó. Ele vem como um vento forte e certa vez, em vários momentos, você vai ver que o Senhor está, né, atravessando o barco, né, com os discípulos e vem um vento forte. O inimigo estava naquele vento. Quantos servos do Senhor estão passando por um vento forte e precisam também usar a autoridade que Deus lhe deu. Levantar a mão e repreender o temporal, repreender o vendaval, repreender as ações do maligno, repreender as acusações do diabo, repreender as afrontas do inferno. Repreenda, meu irmão, com a autoridade que Deus te deu. O Senhor diz em Lucas 9, né, verso 1 e 2, ele nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Então, meu irmão, servo de Deus, filho de Deus, use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que o Senhor te delegou. Use, né, a autoridade que o Senhor está esperando de nós, dentro da nossa casa, na onde nós andamos, né? De onde você estiver. Exerça a autoridade do povo de Deus, do servo de Deus, que o Senhor já nos deu. Aleluia! A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Você pode ler comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Faça um grife esse texto na sua Bíblia Sagrada. Grife 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Você sabia que nós vamos ser provados até a morte? Aleluia. Você sabia que o Senhor está estreitando todas as coisas nessa terra de forma que nós teremos que estar com uma firme fé, uma convicção tremenda? Você sabia que já foi construído na Holanda, não sei se você sabe, mas já foi construído na Holanda, né? Locais para isolamento das pessoas que não aceitarem a vacina. Você sabia que vão fazer igual como fizeram na Segunda Guerra Mundial, quando pegaram os judeus e colocaram em Auschwitz? Vão fazer exatamente com aqueles que não aceitarem a vacina da Covid-19. Já está construído. Se você tiver o seu Telegram, eu posso mandar as imagens para você, né? Eu quero dizer para mim e para você, as coisas no mundo todo estão estreitando. E nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. O inimigo vai usar, como usou Herodes,
O inimigo vai usar como usou os poderes da época. Você vai ver que Herodes, quando soube do nascimento da criança, do Filho de Deus, que os reis magos vieram e foram atrás, e ele diz: me mandem exatamente a localização onde o Filho de Deus nasceu, eu também quero adorar. Mas ele queria destruir a vida do Senhor. E usou o poder do governo para matar milhares de crianças, matar milhares de inocentes. Você acha que hoje Satanás não está fazendo isso? Você acha que hoje Satanás não vai usar os poderes dessa terra, né? Os poderosos dessa terra, para também matar? Porque no texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele é o príncipe deste século. Ele vai usar todas essas estruturas governamentais para matar também. E quem é que ele vai tentar matar? Assim como ele tentou matar o Filho de Deus, ele vai tentar matar o povo de Deus nesses últimos dias. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler novamente para você fortalecer e dar glória a Deus. Está assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E que diante da morte não amaram a própria vida. Glórias ao nome do Senhor, aleluia! Glórias a Deus! Deus está chamando a atenção do seu povo, da igreja, dos seus servos, que nós vencemos o diabo e o mundo e todos os poderes das trevas pelo sangue de Jesus. Quantos estão lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e oram cada dia para que esteja coberto pelo sangue? Diga aleluia, diga amém, dê glória a Deus. Oh, meu irmão, se manifeste nessa hora. Deus está procurando uma igreja de fé, uma igreja que esteja determinada a ir para o céu. Pois nesse tempo as coisas estarão cada dia mais difíceis, serão tempos difíceis. Os espíritos imundos estão sendo lançados sobre a terra, espíritos enganadores, para enganar até os escolhidos. Mas nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus também diz no livro de Efésios que nós vencemos como as astutas ciladas do maligno, com as armaduras de Deus. Você, eu, todos nós, quando nós oramos, Senhor, me reveste com as tuas armaduras espirituais. O crente, o povo de Deus, o servo de Deus, o filho de Deus, ele não confia na sua força, ele confia na força do Senhor. Ele se reveste das armaduras do Senhor. Aleluia! Quais são elas? Vamos ler Efésios. Abra sua Bíblia se você tiver. Aleluia! Ou se não tiver, procure no seu aplicativo as armaduras de Deus. Capítulo 6 de Efésios, verso 12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Louvado seja Deus! Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o capacete, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós temos que estar, irmãos, revestidos nas armaduras de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, como toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, estejam alertas e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Nós temos que estar revestidos do Senhor, revestidos das suas armaduras, revestidos da sua graça, revestidos da sua glória, revestidos do seu poder. O inimigo, o nosso adversário, está procurando nos destruir. Eu tenho uma boa notícia. A palavra de Deus nos ensina e nos diz que em breve o Senhor Jesus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! Quantos creem na verdade de Deus? Quantos glorificam ao Senhor? Aleluia! O texto de Coríntios, aleluia! A palavra de Deus nos diz: onde está a morte, o teu alegrião? Onde está? Destruída foi a morte, destruída foi o pecado, pela vitória de Cristo.
nós vencemos por Jesus Cristo. Por isso precisamos estar cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da sua glória, cheios do seu poder. E eu convido você nessa hora a estarmos em oração, a estarmos em adoração, a estarmos em vigilância, a estarmos clamando diante do trono de Deus. Aleluia. Amém? Nós estaremos agora apresentando um clamor. Vamos apresentar ainda, eu convido todos a estarmos orando, né? Pela vida da irmã Raimunda do Amaral, né? Ainda está hospitalizada, está melhor, porém ainda está respirando com a questão da pressão do oxigênio, daquela coisa que a gente está vendo que está acontecendo. Pois vamos orar, né? Vamos orar pela pastora Teminilda, que está acompanhando ela ali naquele hospital, né? Amém? Vamos orar para que o Senhor guarde a serva do Senhor. Só um exemplo, né? A pastora Teminilda ficou a noite toda, essa madrugada que passou hoje o dia todo e saiu agora, está saindo agora de lá do hospital. E eu convido você a estarmos orando pela serva do Senhor para que o Senhor guarde ela, guarde a sua família, para que não pegue, que o Senhor esteja com ela ali também naquele lugar. Amém? Eu convido você a estarmos orando. Vamos orar aqui, né, pelos nossos amigos que estão enfermos. A mãe dele faleceu. Oh, Deus. Vamos orar, né, por todos aqueles que estão, né, enfermos. Quantos amigos, pessoas que a gente ama. Vamos estar em oração. Amém, meus irmãos? Eu convido você nessa hora para nós orarmos ao Senhor, apresentarmos um clamor, apresentarmos, né, nossa devoção ao Senhor, se pedir o sangue de Jesus, pedir as armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes e vigilantes, né? Como diz o texto de 1 Pedro 5, verso 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo para alguém devorar, alguém tragar. Vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nessa hora nós nos unimos em oração e clamamos a Ti pelo Teu sangue, que nos cubra, que nos guarde, que nos livre do mal. Pai, no nome do Senhor Jesus, reveste o Teu povo com as Tuas armaduras espirituais, que nós possamos estar revestidos com as Tuas armaduras, Senhor, para estar firme de todos e forte diante das batalhas que nós temos enfrentado, que nos ensina cada dia mais a vigiar, Senhor, para não cairmos em tentações, que o Senhor venha estar conosco todos os dias para nós estarmos firmes e fortes diante da Sua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar por cada irmão que está assistindo nessa hora, cada amigo, cada pessoa que está orando conosco, que o Senhor a toque, a cure e fortaleça, que o Senhor resplandeça a sua luz, a sua glória, que o Senhor opere maravilhas nesse momento. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos clamar, meu Deus, pela vida de cada um. Ó Senhor, que o Senhor dê vitória para Teu povo, que o Teu povo esteja em alerta, sabendo que temos um adversário, que temos um inimigo que está tentando nos destruir todos os dias. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Deus venha nos guardar, que o Senhor Deus venha nos livrar, acampa Teus anjos ao nosso redor, ao redor de nossa casa, de nossa família, dos nossos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Queremos orar, Senhor, pela irmã Raimunda do Amaral, que se encontra ali naquele leito do hospital, que o Senhor a sare, que o Senhor a cure. Ó Deus Todo-Poderoso, oramos, Senhor, que o Senhor também livre e guarde a vida da tua serva, pastor Teminilda, em nome de Jesus, a vida do João, da Sofia, do pastor Denilson, de toda aquela casa, Senhor, proteja, livra do mal, que o Senhor dê vitória para aquela casa, Senhor, em nome do Senhor. Pai, nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor venha consolar a vida do irmão Rainexo, Senhor, que estava até domingo pedindo oração pela sua mãe, que faleceu. Ó Espírito da verdade, ó Consolador amado, console a vida dessa família, Senhor. Tu tens a verdadeira palavra, Tu tens o verdadeiro consolo para cada coração, para cada família, para cada lar. Que o Seu Deus venha consolar, que o Seu Deus venha fortalecer esta família, que o Seu Deus venha dar o refrigério da alma. Meu Deus Todo-Poderoso, consola todo aquele que perdeu alguém, que ama, que tanto queria ver bem. Pai, consola a vida de cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu Te apresento, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que se encontram enfermos, sara, cura, até a mim mesmo, Senhor, me sara dessa enfermidade
autoridade no pé, que o Seu Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Seu Deus venha a ser engrandecido em nossos corações e que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos atentos, que nós estejamos cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vai operando maravilhas, vai fazendo Teus milagres, vai desfazendo todos os dados inflamados do maligno que lançou contra a mente e coração de muitas pessoas que caiam por terra agora. Ó, em nome de Jesus, desfaça todo o laço do passarinheiro. Ó, Deus Todo-Poderoso, que tem tentado destruir, armar e destruir casamentos, famílias, ou ministérios, que caia por terra agora todo o poder do inferno contra a vida do servo do Senhor que está me assistindo agora. Que caia por terra agora toda a armadilha que Satanás armou contra esse homem e essa mulher de Deus agora. Em nome de Jesus, contra essa família, contra essa casa. O diabo já armou até a morte, ou o suicídio, ou o acidente, que caia por terra em nome de Jesus. Todos os acidentes planejados pelo inferno, toda a mortandade que assola, em nome de Jesus, caia por terra. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Que o nome do Senhor seja santificado. Receba, em nome de Jesus, a graça, a paz, o amor e a comunhão do precioso Espírito de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu quero dizer para nós que é tempo de oração. É tempo de comunhão com Deus, é tempo de adoração, é tempo de intercessão, é tempo de vida no altar, né? Eu tive um sonho essa semana. Eu sonhei que estávamos no culto da igreja e via, né, várias serpentes andando no meio da igreja, para um lado e para o outro, com vários tamanhos, de vários tamanhos, de várias espécies, digamos assim. Deus está nos alertando. Deus está nos fazendo ficar atentos. Vamos vigiar. O inimigo vai tentar de alguma forma destruir a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Que nós possamos estar cada vez mais vigilantes, usando a autoridade que o Senhor nos deu para repreender a maldade, repreender o mal, repreender as astutas ciladas do maligno. O intuito dessa mensagem é nos fazer estar vigilantes. Vamos orar, meus irmãos. Vamos vigiar e orar para que nós venhamos a não cair em tentação. Amém? Eu quero dizer que nós estejamos todos em união, em oração, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor. Amém? E o Senhor com certeza estará ouvindo o nosso clamor, nos dando livramento e operando as suas maravilhas em nossas vidas. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Tchau. Tchau.